Olá, confraria! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você vive ansioso ou ansiosa por causa da opinião dos outros, esse episódio é para você. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Este podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados, homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpido e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Era uma sexta-feira à tarde e eu estava na terapia. No meio da conversa, eu compartilho uma preocupação. O fim de semana estava chegando e eu ainda não tinha terminado o meu sermão para o domingo. Então ela me pergunta, terapeuta, mas e se você não terminar o sermão, o que acontece? Cara, eu olhei para ela e respondi, como assim não terminar? Não tem como não pregar sem ter o sermão pronto. E aí ela insistiu, mas imagina que você não consegue se preparar antes, o que acontece? Cara, aí eu percebi que eu simplesmente não conseguia pensar na possibilidade de pregar sem me preparar antes. Então a gente conversou um pouco sobre isso, e aí numa hora ela me devolveu assim, você se esforça tanto porque gosta do que faz ou porque espera o reconhecimento das pessoas? Mano, sabe aquela cena que tem um veado com uma galharda enorme no meio da estrada, à noite, e ele fica paralisado por conta do farol do carro? Então, esse era eu. Foi como jogar luz numa sombra da minha alma. O que a terapeuta me mostrou naquele dia é que aquilo que a gente chama em teologia de vanglória. E esse é um dos pecados mais difíceis de ser percebido. Porque, de um lado, ele se esconde atrás de uma virtude. E de outro lado, ele é extremamente incentivado na nossa cultura. Tem um teólogo alemão que ele explica assim, abre aspas, o orgulho normalmente se revela quando estamos no nosso melhor. Ele nos ataca em nossas áreas de grande força. O orgulho é a primeira tentação do virtuoso. Podemos estar orgulhosos de nosso altruísmo, de nossa piedade, de nossas experiências espirituais e até mesmo de nossa humildade. Originalmente, a vanglória era considerada um pecado capital por direito próprio. Posteriormente, foi fundida com orgulho e vista como um tipo específico de orgulho. O orgulho é um excessivo desejo de grandeza. A vanglória é a sua apresentação para outras pessoas. A vanglória depende de reconhecimento e admiração de outros. James Bryan Smith define a vanglória como a necessidade de que os outros pensem bem de nós, a fim de que possamos nos sentir respeitados. Além disso, Smith explica que a vanglória é o único pecado que precisa de uma virtude para existir. É tipo assim, manja quando você está numa entrevista de emprego e a pessoa do RH pergunta, me fale agora um defeito seu. Já percebeu que ninguém revela um defeito real? Tipo, as pessoas falam assim, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, eu não sossego até ver o trabalho tá perfeito, meu defeito é que eu sempre ponho a empresa em primeiro lugar, minha esposa vive reclamando disso, mas eu não consigo não me dedicar totalmente ao trabalho. Ou seja, na verdade isso que a gente faz é movido pela vanglória, é necessidade de que os outros pensem bem de nós, a fim de que possamos nos sentir respeitados. Existe uma passagem na Bíblia que exemplifica muito bem essa dinâmica. É a história da Torre de Babel. Ela está lá em Gênesis 11. No mundo todo, fala o texto lá, que no mundo todo se falava apenas um idioma, só uma língua. E aí os caras descobrem uma nova tecnologia para poder construir. O texto fala assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Então eles resolvem empreender uma coisa grande. Eles falam assim, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Numa palestra do Café Filosófico a respeito da vaidade, após narrar a competição entre países sobre quem possui o prédio mais alto do mundo, o historiador Leandro Carnal fala assim, ele conclui assim,
O que antes era vaidade, hoje é um sinal de pujança, iniciativa e empreendedorismo. Quanto mais alto, mais empreendedor eu vou ser. Me parece que a dinâmica que motivou a construção da Torre de Babel é a mesma que motiva os conglomerados econômicos da China, Azerbaijão, Emirados Árabes, Malásia, Estados Unidos. Todos eles querem construírem suas torres que tocam o céu. E aí, como diz o texto bíblico, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Uma tradução mais atual vai dizer, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Ou seja, é o desejo de ser famoso, de ser reconhecido e admirado por outras pessoas que move o ser humano a desenvolver as coisas mais fantásticas que a mente humana é capaz de criar, seja no campo da arquitetura, das ciências, da arte, da tecnologia ou o que quer que seja. Como um comentarista bíblico explica essa passagem, ele fala assim, abre aspas de novo. Porque os construtores da Torre de Babel estavam trabalhando? Porque a maioria dos trabalhadores ambiciosos de hoje fazem seu trabalho? O versículo 4 deixa bem claro, e a motivação não mudou desde aqueles dias até hoje, para conquistar mais poder, fama e autonomia. Entretanto, até mesmo essa vanglória revela a insegurança máxima das pessoas. Construíram a cidade para fazer um nome para si mesmos, por intermédio de suas realizações. Mas, se não temos um nome, não sabemos quem somos. Na linguagem bíblica, fazer um nome é criar uma identidade para nós mesmos. Fecha aspas. Provavelmente, você que está ouvindo, não é um bilionário que pensa em deixar seu nome na história construindo uma grande torre. Mas pense nos vários tipos de torres que nós nos esforçamos para construir, a fim de que as pessoas nos reconheçam e admirem. Para alguns de nós, o tamanho da torre pode ser medido em número de curtidas no post do Instagram, número de views no TikTok, número de seguidores do Facebook. Para outros, a torre pode ser medida em valor do salário, reconhecimento dos pares, ou seja, dos colegas de trabalho, o pessoal da tua área, quantas mulheres ou quantos homens você levou para a cama, o sucesso dos filhos, enfim, até mesmo dentro da igreja, e eu só posso falar da igreja evangélica, né, que é onde eu estou dentro, muitas vezes a torre é medida pelo número de membros ou a frequência do culto, o prestígio do pastor, tipo, que lugares o meu pastor é convidado para falar, a beleza do templo, o valor da arrecadação. Assim, os meninos e as meninas vão competindo para saber quem é mais influente, mais forte, mais bonito ou mais bonito, mais inteligente, mais tecnológico, mais tradicional, mais moral, mais imoral, mais valente, mais medroso, mais engraçado, mais sério. Foi por isso que no final da história da Torre de Babel, as pessoas não se entenderam mais. O texto diz que Deus desce para dar uma examinada na obra e percebe que precisa colocar um limite na humanidade. Então ele confunde a língua das pessoas e a partir daquele momento os diversos idiomas são criados e ninguém mais se entende. Eu já disse antes, no podcast, que a linguagem dos capítulos iniciais de Gênesis ela é mitológica. Isso significa que ela tem a intenção de explicar a origem das coisas. No caso da Torre de Babel, a moral da história é que a torre era um empreendimento coletivo. Mas quanto mais cresce a vanglória dentro das pessoas, mais individualizadas elas vão ficando. Quanto mais o indivíduo foca no seu ego, ignorando o próximo, menos ele é capaz de escutar o que o outro tem a dizer. E menos as pessoas se entendem, virando uma grande confusão, que é o significado da palavra Babel, confusão. Já percebeu como é que é o diálogo hoje em dia? Você chega pra pessoa e fala assim, sei lá, eu fiz uma viagem pra praia, eu fui pra Santos. O outro fala, não, eu fui pro Nordeste. Aí você fala assim, meu filho conseguiu entrar no colégio tal. O outro vai falar, não, meu filho entrou no colégio muito melhor. Eu tenho uma dor de cabeça. O outro vai falar, cara, eu tenho um câncer na cabeça. Ou seja, a gente compete por causa de tudo, né? Desde doença até... E aí a gente não se entende, porque a gente tá sempre esperando o outro falar pra gente poder falar, e a gente nunca tá escutando de fato as pessoas. É por isso que o Tim Keller escreve: nosso orgulho e necessidade de reconhecimento pessoal provocam necessariamente
competição, desunião e rixa. A vida de autoglorificação torna impossível a união e o amor entre as pessoas. Resta-nos a tristeza de decidir entre transformar o ego em ídolo, o que leva à desunião das culturas individualistas, ou transformar o grupo em ídolo, o que leva à supressão da liberdade individual em culturas coletivas ou tribais. As duas coisas pelas quais ansiamos desesperadamente, glória e relacionamento, só podem coexistir com Deus. Será então que existe uma forma da gente usar essa energia que impulsiona as pessoas a fazerem coisas grandes, sem deixarmos nos contaminar pela vanglória? A resposta para essa pergunta está um capítulo na frente, no livro do Gênesis, quando Deus escolhe um homem da mesma região que os caras estavam construindo a torre. Mas esse cara não tinha nada de especial. Ele não era um rei, um general, um sacerdote, um arquiteto. Na verdade, ele era um pastor de ovelhas que vivia uma vida seminômade. Um homem desconhecido, velho e sem filhos, o que naquela cultura antiga era sinônimo de castigo dos deuses. Um dia Deus se revela a esse Zé Ninguém e lhe diz: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse homem era Abrão, que depois virou Abraão, porque Deus mudou o nome dele. Ou seja, se Deus mudou o nome dele, isso significa que ele recebeu uma nova identidade. E recebeu a promessa de que o nome dele seria famoso em todo o mundo, e ele seria uma bênção para todos os povos. Você percebe a diferença? Abraão não tentou fazer um nome, construir um nome, tornar-se famoso, ser reconhecido pelas pessoas. Pelo contrário, Abraão ganhou um nome, de graça, sem realizar absolutamente nada de especial. Isso significa que a identidade dele foi determinada por Deus. Sua essência, sua segurança, seu valor, sua singularidade foram determinados por Deus, e não pelos outros. É por isso que, lá em Apocalipse 2,17, Jesus diz que o seguinte: ao que vencer darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Teve um escritor cristão que influenciou muito o C.S. Lewis e o Tolkien, que se chamava George MacDonald. E comentando a respeito dessa passagem do Apocalipse, o MacDonald diz o seguinte, abre aspas: a entrega da pedra branca, com um novo nome, é a comunicação do que Deus pensa sobre o homem para o homem. O verdadeiro nome é aquele que expressa o caráter, a natureza e o significado que a pessoa carrega. Quem pode dar a um homem isso, seu próprio nome? Só Deus. Pois ninguém, além de Deus, vê o que o homem é. É somente quando o homem se torna seu nome que Deus lhe dá a pedra com o nome escrito, pois apenas agora ele pode entender o que o seu nome significa. Você sabe por que Jesus é aquele que entrega essa pedra branca com um novo nome? É porque Jesus é a concretização daquela promessa que Deus fez para Abraão, de que através dele todas as nações seriam abençoadas. Jesus é o descendente de Abraão, que abençoou o mundo inteiro. Porque Jesus nunca construiu uma torre para poder chegar até o céu. Pelo contrário, ele desceu do céu para viver uma vida simples, de tal forma que ele não tinha nem onde deitar e reclinar a cabeça. Embora Jesus fosse grande, o rei do universo, ele se tornou pequeno. Ele se fez servo, para que nós que somos inseguros, dependentes da aprovação dos outros, pudéssemos ouvir a única voz que realmente importa, a voz do Pai que nos chama de filhos e filhas amados. E porque Jesus abriu mão de todo esse desejo de grandeza e vanglória, o apóstolo Paulo vai nos dizer que por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você olhar para a vida de Jesus, vai entender como pode fazer algo grande sem ser dominado pela vanglória. Pense bem, qual foi o trabalho que Jesus fez enquanto estava nesse mundo? Ele não construiu nenhum prédio, sinagoga, catedral. Ele não escreveu nenhum livro, não compôs nenhuma música, não fundou uma escola filosófica, partido político,
não criou um exército. A única coisa que Jesus fez foi dedicar seu tempo para capacitar 12 caras que aos olhos do mundo não eram os melhores, os mais inteligentes, influentes, fortes, poderosos. E a grande lição final de Jesus foi vestir uma toalha, o papel dos escravos e servos, e lavar os pés sujos desses caras que não eram nada especiais. E aí, esses 12 homens improváveis, com outros homens e mulheres também improváveis, fizeram as coisas mais espetaculares que o mundo já viu. Eles derrotaram um dos impérios mais poderosos, mais forte, mais violento que esse mundo já conheceu, simplesmente servindo as pessoas em amor. Jesus falou o seguinte para esses homens: se vocês confiarem em mim, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu faço. E ao longo da história, esse coletivo de pessoas que seguem esse homem, servindo outras pessoas, já alimentou muito mais gente do que Jesus, já curou muito mais pessoas do que Jesus, já cuidou de muito mais pessoas necessitadas e pobres do que Jesus, já fez muito mais coisas do que Jesus, porque eles acreditaram e eles confiaram no serviço ao outro. A minha oração, então, é para que você descubra como pode amar e servir algumas pessoas, talvez as mais improváveis, para que elas façam coisas muito maiores e melhores do que você, e que elas passem isso para outras pessoas também improváveis, que passem isso para outras pessoas, até que o reino de Deus seja visto entre nós, e até que o Pai receba todo o louvor, glória, honra que pertence somente a Ele. Que Deus te abençoe e até a próxima. Esse podcast teve os trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e no YouTube. Até a próxima!